Oi, seja bem-vindo para mais um vídeo nesse canal. E nesse vídeo eu não vou poder fazer um storytelling onde eu me conecto com você, falo que eu entendo sua dor e depois como eu superei ela. Porque eu sou uma pessoa zero procrastinadora. Acho que todo mundo tem os seus defeitos, suas qualidades, suas características. E de fato, eu acho que uma das minhas maiores qualidades é ser uma pessoa muito fazedora, muito executora. Então, não me leve a mal, modéstia à parte, mas de fato, isso faz parte de quem eu sou. E por entender que a procrastinação e a falta da ação é uma dor tão latente na vida de tanta gente, eu decidi fazer esse vídeo. É curioso, né? Porque quando você não sente uma dor, aquilo não é muito percebido por você. Então, a primeira vez que eu me dei conta de que isso era um problema para a maioria das pessoas foi quando eu abri uma caixinha de pergunta no Instagram, no fim do ano passado, perguntando assim: o que você quer deixar para trás? O que você quer deixar em 2024? E a esmagadora maioria das pessoas respondeu: a procrastinação. Foram muitas pessoas. De verdade, acho que 80% das respostas incluíam essa palavra. E eu achei aquilo muito curioso, porque de fato, eu nunca fui muito procrastinadora e eu comecei a pensar o porquê, comecei a pensar qual é o meu mindset para eu não ser procrastinadora e decidi passar isso para você. Mas não me entenda mal aqui como a fazedora maravilhosona, porque de fato, o meu jeito de ser também existem muitos pontos negativos. Então, eu lembro muito na época de escola, né? Eu sou aquela pessoa realmente do fazer. Eu faço as coisas muito rápido, inclusive. Então, eu não sou uma pessoa muito perfeccionista. O perfeccionismo não me trava, sabe? Eu sou vamos fazendo do jeito que dá. Bora, 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 bora. Então, isso era muito nítido em época de escola, em prova. Eu era a primeira a terminar a prova, ou até entregar um trabalho, sabe? Quando você tinha 2 semanas pra fazer um mega trabalho. Eu me sentia angustiada de entregar no último dia. Podia ter 2 semanas pra entregar o projeto, eu ia entregar no primeiro dia. Aí depois eu super me arrependia, porque eu via da minha amiga, que era super nerd, e falava: meu Deus, eu podia ter adicionado isso. Meu Deus, eu poderia ter feito melhor. Meu Deus, mas não. A ansiedade me fazia entregar tudo antes. Prova, a mesma coisa. Eu nem pensava 2 vezes, só vinha no download e eu fazia. Tirava notas boas? Tirava notas boas. Poderiam ser melhores? Poderiam. Se eu parasse, desse uma revisada, tivesse calma. Mas é isso, eu tenho muito esse espírito acelerado do fazer. Que, de novo, muito bom em alguns pontos, mas tem os seus pontos negativos. Só que vamos falar agora aqui dos pontos negativos de ser o contrário disso. De não ser muito uma pessoa da ação, de ser uma pessoa procrastinadora, que fica postergando seus sonhos, seus projetos, suas ideias. Eu fiquei refletindo, né, o que é exatamente procrastinar? Por que as pessoas procrastinam? E eu não acho que é uma resposta rasa como, é por preguiça, é por falta de tempo, é por falta de foco. Eu acho que a procrastinação é quase que como um sentimento, uma emoção. A procrastinação é um mecanismo de fuga, é uma forma de você evitar o desconforto. E esse desconforto vem de várias formas. Primeiro, muita gente procrastina para evitar o desconforto imediato da ação em si. Então, vamos dizer que você está aqui sentadinha nesse sofá, rolando o TikTok, vendo vários vídeos, derretendo no sofá praticamente, com o cérebro literalmente quase um vulcão em erupção. Em erupção não, né? Um vulcão... Erupção é muito ativa. Eu quero dizer uma coisa mais passiva. Fugiu a palavra. Mas enfim. Você tá ali realmente quase que vegetando, tá super confortável, debaixo das cobertas, num friozinho, e você tem que tomar uma ação. Você precisa estudar, você precisa ir pra academia, ligar pro banco pra resolver aquela burocracia, aquela pendência que você não resolve há um tempão. Mas você tá focado no momento imediato. Você tá focado em quão desconfortável vai ser você levantar a bunda do sofá pra fazer o que precisa ser feito. Segunda coisa que faz as pessoas procrastinarem: a falta do merecimento. Muita gente acha que não merece, mesmo que seja de forma inconsciente. As pessoas não se acham merecedoras de ter sucesso, de alcançar seus objetivos. Então, por isso, é quase que como existe aquela autossabotagem inconsciente, que é você com você mesma. Você mesma se impede de chegar naquele lugar. Porque por mais que seja uma coisa que você supostamente queira, no seu inconsciente você não quer. E claro que isso aí precisamos de o quê? De muita terapia, entender de onde isso vem, mas esse padrão existe para muitas pessoas.
As pessoas acham que não são merecedoras, que elas não têm o direito de alcançar o sucesso, de serem abundantes, de alcançarem suas metas. E por isso elas vão se auto-sabotando. Terceiro motivo é simplesmente aquela síndrome do ainda não tô pronta. Um pouco diferente da razão anterior, mas é aquela pessoa que espera tá tudo perfeito, que espera que todas as condições estejam completamente alinhadas e favoráveis para ela conseguir tirar um projeto do papel, fazer alguma coisa. Então, a pessoa que não vai na academia porque tem vergonha, porque tá acima do peso, e aí não tem a roupa ideal, e aí fica imaginando que todo mundo vai olhar para ela, ou a pessoa que sonha em empreender, mas não tira aquilo do papel porque não tem coragem, porque acha que o produto ainda não tá perfeito, porque pode ser melhor, porque tem que pesquisar mais. Então, a pessoa vai se escondendo nesse perfeccionismo. E ainda alega, é porque eu sou perfeccionista, porque eu quero que tudo saia perfeito, porque eu quero que tudo saia ideal. Só que aí você fica o quê? No campo das ideias sem fazer nada? Daí que vem o ditado antes feito que perfeito, não é mesmo? Existem várias origens da procrastinação, né? Pode ser essa primeira razão do desconforto, que de fato é uma razão mais ligada à preguiça, mas pode ser muito sobre crenças muito pesadas, muito enraizadas, de, enfim, infância, de traumas que te fazem não sentir merecedor, ou até essa síndrome da impostor, onde você se esconde atrás de um perfeccionismo, que muitas vezes é até um medo de errar, um medo de falhar. Então, tem medo de tentar, medo de começar. Mas aí, como eu disse pra vocês, né, que eu não sou muito procrastinadora, eu tava pensando aqui, como eu posso dar uma dica útil pra vocês pararem de procrastinar? A primeira coisa que me veio foi muito clara. Eu entendi qual é o meu mindset, a forma que eu penso. Então, enquanto as pessoas que procrastinam focam no desconforto do curto prazo, eu sou uma pessoa que foco no desconforto a longo prazo. Então vamos dar o exemplo do banco, de resolver uma burocracia, de ligar, fazer aquela ligação. Sabe aquela ligação que demora um tempão e aí você tem que preencher um formulário e tal? Quem nunca procrastinou essa atividade? Até eu, que não sou de procrastinar, às vezes essa eu quero procrastinar. Mas então, o que me faz não procrastinar? Se eu não fizer isso, gente, isso vai me consumir de uma forma que vocês não estão entendendo. Eu não vou conseguir dormir pensando nessa ligação do banco. Eu sou uma pessoa que foco muito no desconforto a longo prazo. Eu preciso fazer as coisas, eu preciso dar check nas minhas listas, eu preciso cumprir, porque senão eu sei que eu vou sofrer por muito mais tempo. É a mesma coisa da academia, né? Claro que se eu tô aqui no sofá assistindo uma série, tá super confortável, super gostoso eu ficar. Mas na verdade, a minha mente não vai me deixar relaxar, a minha mente não vai me deixar sossegar, porque eu não tô fazendo o que precisa ser feito. Então, eu fico sofrendo a longo prazo. Então, vamos pensar no exemplo da academia, por exemplo. Você tá aqui super confortável, pensando no desconforto imediato. É muito mais confortável você tá no sofá, rolando o seu Instagram, o seu TikTok, vendo um filme. Mas e o desconforto do futuro? E o desconforto... Eu tô aqui exagerando, tá bom? Mas vamos supor que você acaba procrastinando a academia e os hábitos saudáveis como um todo. Você posterga isso e não começa. Você tá uma pessoa sedentária e não muda isso. Fica prorrogando, porque é muito mais confortável você tá sentado assistindo o filme, rolando o Instagram, comendo besteira. E é sobre isso. Você tá pensando no desconforto ali daquele momento, do agora. Mas e desconforto daqui a 3 meses? Quando você vê o peso aumentando, quando você vê os seus exames de rotina um pouco alterados? E o desconforto daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Quando sua saúde estiver cada vez pior, quando você tiver dificuldade até para se movimentar? Então, foi esse o insight que eu tive. Eu sou uma pessoa que foco muito no desconforto a longo prazo. Eu não consigo olhar só para o que eu vou sentir agora, o desconforto do agora. Então, qual o desconforto de você não agir hoje? Daqui a 6 meses, o que você vai sentir? Não é muito pior do que o desconforto de simplesmente ir e fazer? E até em termos mais práticos, assim, coisas menores. Eu percebo que eu tenho um mindset também um pouco ansioso de não conseguir relaxar até eu fazer algo. Então, esse vídeo mesmo. Eu pensei nele e tô aqui de roupa de academia, cheguei da academia, tava com esse vídeo em mente. E se eu não gravasse ele agora, eu não ia sossegar, eu não ia me acalmar,
eu ia ficar com essa pendência. Ó, tipo um alarme. Gravar o vídeo, gravar o vídeo. Igual eu fico com as minhas obrigações diárias. Treinar, treinar, treinar. Leitura, leitura, leitura. Se alimentar bem, se alimentar bem, se alimentar bem. E eu não consigo sossegar até eu não fazer essas coisas. Outra coisa que pra mim é muito forte também. Eu sou uma pessoa que gosto muito de cumprir com a minha palavra. Seja com os outros e principalmente comigo mesma. Eu sei que isso é difícil, né? É muito comum, se você combina de, sei lá, sair pra correr com uma amiga no parque, muito provavelmente você não vai furar com ela. Mas se você combina com você mesmo, você deitou sexta-feira, combinou de correr, combinou de ir numa aula, combinou de fazer um treino, é muito mais provável que você fure se você não combina com ninguém do que você combinando com alguém. E por que isso? Por que que a gente só respeita o outro? Por que a gente só respeita o combinado com o outro, o tempo do outro? Então, é muito importante que você cumpra com as coisas que você promete pra você mesmo. Então, cada vez que você fura um compromisso com você, que você fala que vai começar algo, que você fala que vai fazer e você não faz, o seu cérebro vai entendendo que você não é confiável. Não só que você não é confiável, mas que você não é capaz. Então é você que tá dando essa informação pra ele. Porque você vai, tem a ideia, promete e não cumpre. Isso é a pior coisa que você pode fazer por você. Você tem que ser muito fiel à sua palavra. Antes de pensar em qualquer outra pessoa pra você se comprometer, você tem que se comprometer consigo. Porque sem se comprometer com você, é até difícil você se comprometer com qualquer coisa. Então, resumindo, foque no desconforto do longo prazo, não do curto prazo, e entenda a força e a importância de você cumprir a sua palavra com você mesmo. Acho que são duas dicas muito simples, mas profundas, de mindset, de mentalidade, que realmente transformam tudo. Então, o que a gente pode resumir aqui de dicas, né, de coisas pra você fazer, principalmente dicas de mentalidade? Acho que a primeira é: não foque no desconforto do curto prazo, foque no desconforto do longo prazo. Segunda coisa, não quebre a sua palavra com você mesmo. Isso é a pior coisa que você pode fazer pra você. Terceira coisa, não tenha medo de errar. Não tenha medo. Não tenha medo de fazer porque não vai ficar perfeito. Entenda isso de uma vez por todas. O que diferencia as pessoas de sucesso, as pessoas que chegam nos lugares, que alcançam seus objetivos, não é necessariamente porque as pessoas são mais inteligentes ou até disciplinadas, é porque as pessoas simplesmente fazem, as pessoas executam. Isso é o que diferencia as pessoas que chegam nos lugares que elas desejam. As pessoas que fazem, que vão atrás, que executam e não ficam só nos campos das ideias. E, por fim, se você acha que tem alguma crença de que não merece, se você vive essa sensação de desmerecimento constante, mesmo que de forma inconsciente, procure ajuda, procure uma terapia, procure desvendar esse mistério, procure cavar aí essa bagagem e desconstruir essa crença, sabe? Porque você é merecedor. Todos somos. A gente tá aqui pra evoluir, pra alcançar nossos objetivos, pra sermos o melhor que a gente pode ser. E você tem que acreditar que você é capaz. Se você não acreditar, ninguém vai poder te fazer acreditar. Faz sentido? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Comentem outros temas, outras coisas que vocês querem que eu traga por aqui em formato de vídeo, que eu vou amar trazer pra vocês, tá bom? Comentem mesmo que vocês vão ver. Vocês vão comentar e eu vou executar. Beijo!